Olá, queridos irmãos. Hoje, dia 9 de novembro, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próximo a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo. Junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, o Evangelho de hoje é muito conhecido, mas nós gostaríamos de aprofundar alguns elementos daquilo que nós acreditamos que o Evangelho está falando com você, está falando conosco no dia de hoje. O primeiro ponto é que nós não podemos querer comercializar as coisas de Deus, a graça de Deus. A graça de Deus não pode ser comercializada. Nós não podemos negociar com Deus, tentar negociar com Deus. Eu vou fazer isso, eu vou doar aquilo, mas eu espero em contrapartida que Deus me dê isso. Eu espero então que Deus faça isso. Ou seja, a minha oferta a Deus, a oferta da minha vida, a oferta do meu tempo, as minhas orações, a minha caridade, ela na realidade ela se torna algo que não traz a gratuidade e a pureza de uma oferta por amor, por um amor sincero, mas porque eu estou querendo algo em troca, eu estou desejando algo em troca. Então, o Evangelho de hoje vem nos exortar quanto a isso. Não podemos negociar com Deus. Não podemos querer comercializar a graça de Deus. Tudo que for a oferta do nosso coração precisa ser gratuito, sem esperar absolutamente nada em troca. Nem mesmo a gratidão daqueles que nós amamos. Eu estou servindo na comunidade, mas eu espero isso. Eu estou servindo aos irmãos, mas eu espero aquilo. Eu espero até mesmo que ele persevere, porque eu quero ter certeza que o meu tempo está sendo bem investido. Não, nós não esperamos absolutamente nada. Nós apenas amamos, ofertamos e consumimos a nossa vida por amor. Não cobramos, nem muito menos exigimos absolutamente nada de Deus. Não cobramos, nem exigimos nada de Deus. Apenas queremos ofertar por amor a nossa vida e tudo aquilo que nós somos e temos por amor a Deus. Por isso nós também não exigimos sinais, confirmações. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu preciso disso. Então eu cobro de Deus uma resposta. Também não. Também não entramos nesse mérito. As nossas intenções são as intenções de Deus. Queremos aquilo que for a vontade de Deus
e não que Deus se adapte às nossas vontades, às nossas intenções. Somos nós quem queremos nos adaptar à vontade de Deus. Somos nós quem queremos nos adaptar aos desígnios de Deus. E não nós queremos que Deus mude os seus pensamentos e os seus sentimentos. E o segundo ponto é a realidade de que nós não podemos querer mundanizar as coisas de Deus. Mundanizar a obra de Deus, por exemplo. É exatamente quando eu quero que as coisas sejam do meu jeito. Então o Papa nos dá um direcionamento, os bispos, os párocos, o conselho da nossa comunidade. Mas nós não achamos interessante. Queremos fazer do nosso jeito, de acordo com a nossa humanidade. Portanto, existe um direcionamento X, né? Você é convidado a viver essa experiência. Mas eu não quero. Essas prioridades que o Conselho está colocando para o ano de 2024 não serão as prioridades da minha caminhada espiritual na comunidade, porque eu acho que para o meu ministério, para o meu grupo, é mais importante isso. Ou seja, eu estou mundanizando a obra de Deus. Porque se Deus constituiu aquelas pessoas para ser a sua voz e conduzir a sua obra, sim, Ele está representado nessas pessoas. Os nossos bispos, nos nossos párocos, nos nossos conselhos, que foram constituídos por Deus, nós não temos dúvida disso. Então, a desobediência, quando nós queremos mundanizar as coisas de Deus, adaptar para a nossa vontade, adaptar para o nosso comodismo, como isso se torna grave, né? Como isso se torna grave, e veja a reação de Cristo, né? Quando as coisas de Deus elas são mundanizadas, quando nós queremos colocar os nossos interesses pessoais, particulares, diante da obra de Deus, quando queremos que seja do nosso jeito, quando queremos negociar a graça de Deus, e etc, etc. Algumas pessoas até se surpreendem, parece a ira de Deus, né? E Deus, será que ele ficou muito nervoso, né? E ele perdeu o controle? Então Jesus, claro que não. Veja que ele prepara o chicote com muita serenidade, com muita tranquilidade. Mas ele sabe que precisa ser firme por amor àquelas pessoas. Então sim, nós precisamos ser firmes por amor àquelas pessoas, né? Por amor à obra de Deus, por amor à vontade de Deus, por amor a Deus, né? Quando alguém, né, começa a querer mundanizar as coisas de Deus, colocando a sua vontade, os seus interesses, quer que prevaleça a sua opinião, nós, como guardiões do carisma, não podemos permitir que isso aconteça. Precisamos realmente guardar e zelar, porque o zelo pela tua casa me consome. O zelo pela tua comunidade, pelo teu carisma, Senhor. Então sim, nós precisamos zelar, precisamos guardar e não podemos permitir, né, que esse carisma seja ferido por opiniões, por desejos, por interesses particulares, de pessoas com o seu ego, com a sua vaidade, com o seu orgulho, com nada, absolutamente nada pode prevalecer diante daquilo que é a vontade de Deus para a igreja, para a paróquia, para uma comunidade, para aquele carisma, para aquela vocação específica. Que o Evangelho de hoje possa realizar uma obra nova em nós, possa se fazer carne na nossa vida. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.